A semana passada vocês acompanharam a série de vídeos da Brasília do Valdecir, tá? E no momento que ele veio buscar a Brasília, quem trouxe ele de carona foi esse Fusquinha do Rodrigo. E o Valdecir já tinha falado comigo se era possível fazer uma manutenção rápida nesse Fusquinha. E eu falei que sim, porque aqui o serviço é bastante simples. E hoje eu vou ter a oportunidade de apresentar para vocês um Fusquinha totalmente incomum, vamos dizer, pro gosto popular hoje, para a tendência da pessoa ter um Fusquinha. Normalmente a pessoa fala, eu quero ter um Fusquinha. Aí o cara, não, para mim tem que ser um olho de boi, tem que ser anos 60, o para-choque aquele fininho. Ou então o cara vai para o início dos anos 60, que tem ainda o olho de boi até os 72. Ou no início dos anos 70, ali até 75, 76, as cores são mais vibrantes. Mas a partir daí, a pessoa fala, eu tenho um 78, eu tenho um 79. Ou então você vê o cara falar, eu tenho um 83 a 86. Tá? Então é muito comum o cara falar, eu tenho um 86, última série, eu tenho um 85. Hoje a gente está aqui com o Fusquinha do Rodrigo, um Fusquinha 1981. Eu acredito que o Zé de Mello era 1971, mas ele estava no estilo totalmente ratoeira, ele não estava, vamos dizer, com as características do ano dele. E esse daqui tem, e a gente vai ter a oportunidade de apresentar para vocês agora. O Rodrigo também comprou esse carro há pouco tempo. Eles têm, francamente, eles têm uma grande sorte no momento de localizar os carros, porque esse daqui está em perfeito estado, está bastante original. Boa parte, para não dizer a totalidade da pintura dele, ainda é a pintura de fábrica, e a gente percebe pequenos pontos aí onde está chegando no fundo, algumas áreas ali que estão um pouco mais foscas, o que na minha opinião pessoal só traz valor aí para esse Fusquinha. O bacana do Fusquinha 1980 ou do 1981 é que ele consegue ter uma coisa que durou por pouco tempo. Ele tem a lanterna Fafá, que a gente vai lá atrás mostrar, e ao mesmo tempo ele tem o painel clássico com o velocímetro redondo. Tá? Além disso, esse Fusquinha aqui, como a partir do final dos anos 70, ele já tem o bocal de abastecimento do tanque aqui do lado. O antigo dono, não foi o Rodrigo, já tinha feito upgrade para Aro 14, tá? O que só melhorou a estabilidade. Como o Rodrigo faz questão de falar, é um 1300L, o que significa, ele tem freio a tambor, mas ele tem suspensão de pivôs. Vamos mostrar esse Fusquinha por dentro, Bianca? Vamos. Eu não vou nem entrar no Fusquinha para a Bianca conseguir apresentar todos os detalhes dele. Os bancos são no padrão original, é um banco, ainda que provavelmente ele tenha recebido um reforço de espuma aqui, porque ele está um pouquinho mais gordo, mas ele é um banco essencialmente muito parecido com o que saiu no Fusca até 86. O volante também já é o volante que depois passou a equipar o Gol BX, e a gente nota aqui o painelzinho no modelo clássico, e esse num perfeito estado de conservação. Aqui a gente percebe a capa plástica, e dá pra gente perceber a diferença que existe da peça original para as reproduções que a gente encontra à venda em qualquer autopeças. Isso daqui não é absolutamente nada tecnológico, é simplesmente uma capa de plástico, e seria facilmente replicada se o mercado de reposição levasse a sério o consumidor. Mas o que a gente vê hoje em dia são capas dessa daqui que se fossem feitas de garrafa PET recicladas, elas seriam melhores do que as que a gente encontra hoje no mercado, de tão sem vergonhas e finas que elas são. Eu já tentei instalar algumas no passado, e só de você olhar feio para elas já racham, elas já trincam, porque realmente é um plástico bem nojento. O bacana desse Fusquinha é que ele tá com todas as forrações internas originais. Por exemplo, isso daqui é original dele. A minha mãe, ela teve um Fusquinha 1978 e ele era mais ou menos parecido com esse daqui. Não era exatamente igual,
mas ele lembrava bastante esse Fusquinha. Eu acredito que essa parte do acabamento, essa forração interna, mudou pouco nesse intervalo de tempo. E esse Fusquinha tem uma característica também que é bastante incomum a gente encontrar. O azul noturno, que é uma cor original de 1980, que deve ter se estendido aí até meados dos anos da década de 80, e está em muito bom estado a pintura. Aqui é a lanterna Fafá, o que num primeiro momento pode fazer com que a gente confunda ele com um Fusquinha 85, 86, ou com um detalhe, ele tem a tampinha fechada aqui, justamente pelo fato dele ser um 1300 de fábrica. Aqui, claro, uma casa das máquinas tradicional. O que existe de upgrade aqui é o sistema de ignição, tá? Provavelmente ele já comprou com esse sistema, o distribuidor Euro, bobina vermelha, uma caixinha diferenciada ali. Isso daqui eu tenho certeza que ele colocou um filtro esportivo da EMP, e eu acho, não tenho certeza também, que ele já veio, quando ele comprou, já tinha o upgrade do alternador. Infelizmente, a gente não vai poder dar a tradicional volta de testes quando a gente apresenta um carro, e por um motivo visível aqui, Bianca, pode aproximar. Por causa disso aqui, tá? Não sei como o Fusquinha chegou até aqui sem o risco de se transformar numa bola de fogo. Sem o risco não, com o risco, mas conseguindo escapar do incêndio. Então, antes de mais nada, a gente já vai fazer a troca das mangueiras aí para garantir a segurança do Fusquinha. Mas o Fusquinha aqui, ele está basicamente para uma limpeza de carburador, que do tempo que, nesse mês que ele está com o carro, ele não teve condições de fazer nada ainda. Uma limpeza de carburador e uma regulagem de válvulas. Eu estava conversando aqui com a Bianca, que quando eu falo que esse Fusquinha ele não é tão comum da gente encontrar, é porque as pessoas elas têm a tendência de buscar um modelo dos anos 60, início dos anos 70, ou então final dos anos 80, 84, 85 e 86. Esses Fusquinhas, pelo menos particularmente na região onde eu moro, eles são mais raros da gente encontrar nessa configuração original. Fafá com o painelzinho antigo. Então, ainda mais se a gente acrescentar esse azul noturno aqui, fica um Fusquinha mais exclusivo ainda. Bom, o que a gente vai fazer? Revisão na ignição. Quando ele comprou o Fusquinha, a única coisa que ele fez, ele trocou cabos de vela, trocou a tampa do distribuidor por uma EMP e trocou as velas. Tá? E ele não ajustou o ponto porque ele não tinha a pistola. Ou seja, a parte da ignição, pelo menos na questão de peças, está revisada já. O que a gente vai precisar fazer é o ajuste do ponto. Antes disso, regulagem de válvulas, que é a primeira coisa que eu vou fazer, tirar o eixo de balancins para a gente poder descarbonizar. Enquanto eles ficam no banho da NASA, a gente vai fazer a limpeza e a regulagem do carburador. Então, Bianca, eu vou começar pela remoção do eixo de balancins. Quando a gente tem o suporte do eixo de balancins deslocado dessa forma, normalmente ele vem com uma bucha de fibra ou de plástico para dar a mesma distância. Particularmente eu prefiro usar aquele outro modelo que é simétrico, para que você não precise dessa bucha, mesmo porque às vezes quando você vai desmontar ou vai fazer uma manutenção, essa bucha ela acaba esfarelando na sua mão. Se essa daqui esfarelar, o que a gente vai ter que fazer? Pegar outro eixo de balancins que eu tenho de reserva aí e fazer um enxerto aqui de arruelas, tá? Mas eu acredito que a gente não vai precisar passar por isso. Naturalmente eu não vou colocar o espaçador no banho da NASA para não judiar dele, tá? Então eu vou desmontar tudo aqui, vou deixar de molho no banho
e aí a gente vai partir para limpeza do carburador. Enquanto os eixos de balancinho estão descarbonizando, a gente vai já desmontar, limpar e regular o carburador. Então para isso eu vou tirar o filtro de ar e vou soltar o carburador. O carburadorzinho já foi retirado e eu percebo aqui que ele tem uma marca como se fosse um lacre aqui, e é um Solex aparentemente novo, então talvez eu seja a primeira pessoa que vai fazer uma limpeza nele. Aqui ele está com interruptor de lenta eletromagnético, tá? Depois a gente vai fazer o teste para ver se está tudo em ordem, mas eu acredito sim que é um carburador que nunca tenha sido mexido. O Rodrigo, ele falou o seguinte para mim, ele pediu: Tonela, o Valdeci tem a Brasília 1600, o irmão dele tem um Fusquinha muito forte com injeção, e eu sempre fico para trás nos passeios, vê o que você pode fazer para melhorar o rendimento. Claro que a gente não vai conseguir deixar o Fusquinha andando igual o 1600, muito menos igual o outro Fusquinha, que pelo jeito é bem nervoso, mas certamente ele vai acelerar menos para manter os 80, 90 km por hora aí, porque se ele tiver com a giclagem original, provavelmente é menos do que 120 o que a gente vai encontrar aqui como principal. Confirmando o que a gente imaginava, o carburador nunca tinha sido aberto, e ao contrário do que você possa imaginar, um carburador novo da Solex é um excelente investimento que você possa fazer. O único detalhe que você precisa ficar atento é em relação à giclagem e ao ajuste do nível da boia. Tá, eu tirei a boia ali, mas eu não mexi. Depois a gente vai comparar com aquele ajuste de 38 milímetros que eu costumo recomendar. Eu não sei se está aparecendo no vídeo, mas a gente está aqui com 34 milímetros. Eu vou alterar para 38 e a gente vai aproveitar e conferir o giclê principal. Esse daqui veio com o giclê principal 122 e a gente vai mudar para 125. Então aqui não tem segredo nenhum, vou tirar o diafragma e a gente vai dar um banho nele. Vou usar thinner, tá, para deixar ele limpinho. A gente vai trocar aqui o diafragma e para que a gente possa ter o carburador, além de regulado, completamente limpo. Prontinho, já lavei com thinner, usei ar comprimido, passei por todas as galerias e agora a gente vai fazer a montagem, tirando a mola velha e o diafragma velho e usando uma molinha nova e um diafragma novo. Bom, o carburador está montado nas especificações que vocês que acompanham nosso canal já estão mais do que acostumados. A gente vai tentar usar o giclê, o interruptor do giclê de lenta 57,5, está bem próximo dos 60, que é o que eu recomendo. E aqui para você fazer o teste dele, você vai ter os dois testes, se ele está funcionando, se ele está vedando de fato e se ele está... A bobina eletricamente ela está liberando aqui a passagem. Então o teste é muito simples. Você vai assoprar aqui, ó, justamente por essa pequena passagem que é o giclê, que é a restrição calibrada, é exatamente aqui. Você vai assoprar e você não pode conseguir fazer com que o ar passe para cá, porque existe uma agulha que está interferindo aqui. No caso aqui ela está interferindo. Como esse Fusquinha ele sustentou a marcha lenta, eu já estou assumindo que o giclê está funcionando. Ou seja, quando você coloca 12 volts aqui em relação ao terra, além do barulhinho, ele está recolhendo a agulha. Quais os problemas que esse giclê pode trazer para você? Ele pode estar com a bobina interrompida, o carro não vai ter marcha lenta nunca, tá? Porque ele vai estar sempre obstruído. Solução é trocar por um novo ou usar um giclê convencional, um giclê sem o interruptor. Outra possibilidade, e essa não vai te trazer nenhum efeito colateral, é que ele já tenha sido modificado e a passagem aqui esteja aberta o tempo todo, independente da bobina estar puxando ou não. No caso esse daqui, como eu já comentei, o carro chegou
sustentando a marcha lenta, significa que ele está funcionando. Bom, então eu vou instalar o carburador aqui, não tem absolutamente segredo nenhum. Enquanto eu instalo o carburador, Bianca, acho que não tem muito o que mostrar. Você não quer já pegar a mangueira e as braçadeiras para mim? Vou. Prontinho, carburador montado, mangueiras trocadas. Agora sim, eu fico tranquilo de poder testar o carro, poder apresentar ele na pista de testes, poder acelerar ele sem medo de que um vazamento possa comprometer todo o nosso trabalho e todo o sonho aí do Rodrigo. Bom, agora a gente já está no final da tarde, eu vou tirar o eixo de balancins do banho da NASA, vou terminar a montagem, provavelmente vai estar escuro, e amanhã cedo a gente continua com o eixo de balancins já montadinho, limpinho. Faço a montagem, regulagem, para finalmente a gente poder levar o Fusquinha para a pista de testes. Bom, ontem a gente deixou no banho da NASA. Ele não fica 24 horas no banho da NASA, tá? Uma ou 2 horas já é suficiente para descarbonizar. Mas é que a gente teve que lavar, a gente tinha outras coisas para fazer. E também eu já adiantei ontem à noite e já fiz a montagem. Então agora a gente vai fazer a instalação do eixo de balancins. Vou tirar a tampa do distribuidor, que pessoalmente eu nunca tinha visto uma dessa da EMP pessoalmente, e vou apontar o rotor do distribuidor para os cabos de vela 3 e 4. E por que eu vou apontar para o 3 e 4? Porque a gente vai começar a regulagem por esse lado, que eu acabei deixando a bandeja ali, já deixei sem a tampa de válvulas. Então aqui basta, eu poderia montar sem problema nenhum eixo de balancins em qualquer posição aqui. Ele não precisa estar apontando para algum lugar. Mas o que eu quero fazer? Eu quero deitar embaixo do lado esquerdo do carro, já fazer a montagem do eixo de balancins. Já vou regular o cilindro número 4, tá? Depois eu giro mais um pouquinho, regulo o número 3, fecho e aí eu parto para o lado de lá. Prontinho, reguladas as válvulas, agora a gente vai tentar dar a primeira partida depois da revisão, porque a Bianca tá doida, porque afinal ela não andou nesse Fusquinha. Eu também confesso que eu não tive oportunidade ainda de andar, porque eu fiquei com muito medo do vazamento de gasolina. Aproveitando que a gente está aqui na marca de referência do cilindro número 1, a gente percebe que essa polia não é uma polia original, ela não tem o emblema da Volkswagen, e eu não estou falando isso por ser Zé Frizinho, nem nada disso, mas é que essas marcas aqui normalmente elas não correspondem aos 7,5 e 10, que era o que a gente esperava aqui. E essa daqui eu acredito que seja o 7,5 e essa daqui talvez seja uns 15 graus, tá? Mas a gente não pode apostar nisso, eu vou tentar dar partida no motor e a gente vai verificar o funcionamento e ajustar provavelmente entre essas duas marcas. Olha, eu vou só girar a chave no contato, porque aí também isso daqui vale como teste da bobina aqui, para saber se está funcionando. Então a Bianca vai aproximar o máximo que ela puder daqui a pouco, e eu vou girar a chave e provavelmente, eu espero que seja possível, ouvir um pequeno barulho aqui. Eu acredito que deu para ouvir perfeitamente o barulho, então se a gente ainda estivesse fazendo um teste funcional, e como eu já comentei, ele está funcionando, porque o carro manteve a marcha lenta quando ele chegou aqui, a gente poderia, no momento que ele está acionado aqui, assoprar ali, ou jogar um spray, ou alguma coisa do tipo. Claro que você pode fazer um teste na bancada, negativo aqui, 12 volts aqui. De qualquer forma, agora a gente vai tentar dar partida para poder aquecer o motor, ver se está tudo em ordem, se a gente não tem vazamentos, e levar ele para a pista de testes. Bom, ele está esquentando um pouco, fica difícil a gente considerar mexer no carburador
antes de ajustar o ponto, tá? Eu poderia tentar fazer o ajuste fino da mistura, mas não vai adiantar nada. Eu vou mostrar o ponto, a Bianca vai aproximar ali, a gente vai perceber que ele está bem avançado em relação à segunda marca, que já deveria corresponder ali a uns 15 graus. Isso é por um motivo muito simples. Normalmente, quando a pessoa vai colocar no ponto a olho, ela gira o distribuidor para lá e para cá, até o momento que a rotação para ele aparenta estar o mais alta possível. Isso é um grande erro, porque invariavelmente você coloca o ponto muito avançado, tá? Porque ele funciona legal quando o carro está sem carga. Quando você coloca a carga no carro, por exemplo, o segundo e afunda o pé, aí ele já não desenvolve da mesma forma, ele pode bater pino. Então eu vou, antes de mexer no carburador, a gente vai ter a oportunidade de mostrar como o ponto está adiantado, e a gente vai recuar ele pelo menos até os 15 graus, ou pelo menos a marca que eu deduzo que seja entre 15 e 18 graus. Eu acho que ficou perceptível que conforme eu girei o distribuidor para atrasar o ponto, a rotação caiu ligeiramente. É o que a gente espera que aconteça. Não sei se deu para perceber a marca na polia no vídeo, tá? Visualmente eu consegui identificar onde estava. Eu alinhei a primeira marca, que deve ser entre 15 e 18 graus. Pelo menos para o teste inicial a gente vai ver se está ideal. Ainda que o motor tenha caído a rotação, ele está bastante acelerado, porque eu tinha mexido no parafuso do batente da borboleta. Então agora a sequência correta, eu vou voltar ele, vou tentar ajustar a marcha lenta somente no batente da borboleta. Quando eu tiver com uma marcha lenta próxima de 1000 RPM, aí eu venho no parafuso da mistura, que está bem aberto, vou fechando ele de 1/4 em 1/4 de volta, espero 5 segundos entre cada 1/4 de volta, e até o momento que a rotação começar a oscilar. Depois eu volto 1/4 a meia volta e finalmente eu finalizo ajustando o batente da borboleta. Se na posição que está a borboleta agora eu resolver ajustar a mistura, o que acontece? Eu vou fazer um ajuste errado, porque eu deveria estar com a borboleta nessa posição, fazendo o ajuste por aqui. Se eu acelerado do jeito que eu tô, ou eu tô obstruindo esse furo de progressão, ou eu tô deixando ele para baixo da borboleta. Se eu fizer isso, eu vou na verdade fechar muito mais o parafuso da mistura do que eu deveria, e eu vou perder parte da progressão. Não é isso que eu quero. Por isso é muito importante você conhecer a sequência para manter a borboleta na posição correta. Assim você ajusta o parafuso da mistura para que ele alimente o motor sem excesso e sem falta. Olha lá, agora ele começou a oscilar. Eu vou voltar meia para eu garantir que ele não apague, porque eu já tinha fechado muito rápido. Está estabilizando. Eu vou abrir mais meia volta. Eu não tenho certeza, mas eu suponho que o Rodrigo ele não vai querer a marcha lenta muito alta. Então se a gente conseguir manter a marcha lenta nesse padrão, eu acho que está legal. Limitações que a gente tem aqui: o Giclée 57,5 ele é francamente pequeno para o tipo de gasolina que a gente tem hoje. Eu recomendaria ali sem dúvida um 60, porque o motor trabalharia um pouquinho mais uniforme, principalmente quando ele entrasse na fase da progressão, tá? E de qualquer forma, além disso, o escapamento é bastante restritivo, e isso eu já tinha comentado com ele. Provavelmente mais pra frente ele vai colocar alguma coisa um pouco mais livre aí. Então eu acho que agora é só montar o filtro de ar para que a gente possa dar uma volta, Bianca.
Bom, eu confesso que eu estou apaixonado por esse Fusquinha, porque ele tem justamente os atributos dos anos 80 que muita gente deseja, ou seja, a lanterna traseira Fafá, tá, os bancos um pouco mais confortáveis do que toda aquela série dos anos 70, tem o bocal de abastecimento do tanque do lado de fora do porta-malas, as maçanetas modernas iguais às da Brasília, mas mantém uma coisa que para mim é o charme dos Fusquinhas, que é o painel redondinho aqui, o velocímetro redondinho. Eu acredito, pro meu gosto pessoal, que a Volkswagen não acertou, não foi muito feliz quando eles colocaram, a partir de 83, aquela peça de plástico para simular um carro mais moderno, para tentar, vamos dizer, modernizar um carro que na época mesmo eu acredito que já era um clássico. Ninguém comprava um Fusca porque ele era moderno, a pessoa comprava um Fusca porque era uma máquina onde ela ia ser transportada aí, provavelmente por toda a vida, se não acontecesse um acidente ou se ela não fosse roubada, e se ela cuidasse relativamente bem, também sem muita mimação. No caso, o Fusquinha não precisa, é só você fazer a manutenção básica que ele vai rodar. E estou muito feliz hoje por ter a oportunidade de mostrar esse que eu considero um modelo, vamos dizer assim, de transição, tá? Esteticamente, externamente moderno, que pode passar quase que como um 85, 86 se não fosse tanto traseiro, mas com um painel que, na minha opinião, é muito mais bonito do que o moderno. Tá inteirinho, assoalho original, tapeçaria original. Ele foi pouco mexido na questão da pintura. Eu acredito que um paralama ou outro tenha sido pintado. Então foi um Fusquinha sempre muito bem tratado, aí, muito bem cuidado. E o Rodrigo com certeza deu muita sorte de ter encontrado esse exemplar à venda, esse exemplar à disposição. O motorzinho está regulado, a gente já percebeu no momento que a gente estava chegando aqui, porque depois que ele aquece a gente consegue ter a ideia se ele está se ficou boa a regulagem ou não. Ficou, mas de novo eu tenho duas observações para fazer. A questão do carburador, aqui a gente não está com o PIC S, aqui a gente está com o PIC 30, então o Venturi de 24. Talvez se eu aumentar um pouquinho o gicle principal de 125 para 127 ou 130, o carro tenha uma resposta um pouquinho melhor. No entanto, eu não vou fazer isso, eu vou fazer diferente. Eu vou entregar o carro para o Rodrigo e dar um conjunto de giclês para ele, para que ele mesmo possa fazer as experiências de acordo com a vontade dele. Por quê? Porque aqui a gente já tem o nível da boia acertado, então não tem muito, o ponto já está acertado, válvulas já estão reguladas e já está tudo perfeito. E uma coisa que não adianta, depois que a gente anda com o carro com capetinha, depois que a gente anda com um escapamento dimensionado, que pode ser um MPGT, do modelo que você quiser ou qualquer outro dimensionado, a gente percebe o quanto esse daqui restringe o fluxo de ar. Então, ainda que o barulhinho do escapamento original possa agradar alguns, e sem dúvida o Fusquinha é muito confortável na questão do silêncio, eu particularmente eu troco todo esse silêncio aí por uma resposta um pouquinho mais com iniciativa, principalmente no caso de um motorzinho 1300. A Bianca tá doida para tentar mostrar aqui, dependendo do ângulo que você olha, que tá claro, agora não vai dar para ver. Dependendo do ângulo que você olha, você vê uma pequena faísquinha pulando aqui, é muito rápido. Então eu vou ligar o motor, vou pedir para a Bianca aproximar bastante aqui, para dar um zoom, para de repente a gente tem sorte e consegue ver a faísca.
não sei se deu pra Bianca mostrar quando eu fiz a passagem na pista de testes. Ali a gente tava acelerando bastante, tá? E como a gente tá acostumado a afundar o pé, literalmente, quando a gente vai testar um carro, normalmente você tem que ficar atento, principalmente quando você está em primeira e segunda, para não forçar o motor, não tirar o motor de giro. E esse daqui, mesmo em primeira e segunda, o escape ele restringe ali de tal forma que a gente percebe que ele sobe de giro muito bem até 3.000, 3.000 e poucas RPM. A partir daí é quase como se o escape fosse dimensionado, vamos dizer, de fábrica ali. Não, um efeito colateral ali do escapamento ser silencioso talvez seja justamente essa questão dele restringir um pouco o fluxo dos gases em alta rotação. Então você sente que a partir das 3.000 ele dá uma boa amarrada. Então eu não sei qual é a média de consumo desse Fusquinha, também não foi não é uma das preocupações aí do Rodrigo, tá? Mas certamente se ele melhorar essa parte do escapamento, colocar alguma coisa dimensionada, dimensionado não significa barulhento, dimensionado significa um escapamento mais bem desenhado ali para ser mais eficiente, tá? Claro que vai ser mais barulhento do que esse apitinho que a gente ouve, tá? E talvez menos confortável para os ouvidos, mas certamente se ele colocar um escapamento mais eficiente, ele vai conseguir aí provavelmente uma redução no consumo, tá? E uma melhoria aí na autonomia e certamente no prazer de dirigir. Por exemplo, para subir uma determinada rampa aí ele vai acabar acelerando menos com o escapamento um pouquinho melhor. Então é isso aí, foi um pit stop rápido, tá? Infelizmente a gente não vai, pelo menos nessa ocasião, ficar mais com esse Fusquinha. Particularmente um dos meus anos preferidos aí, essa fase 80, 81. Cor que também me agrada bastante, esse azul noturno, muito difícil da gente ver hoje em dia um Fusquinha dessa cor. Então muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade, muito obrigado, Valdecir, por ter trazido o Rodrigo até aqui. Rodrigo, não se acanhe, se você conhecer alguém cujo Fusquinha precise de cuidados, você pode convidar a pessoa a vir até aqui. Vocês que assistiram, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado desse Fusquinha. Muito obrigado por assistirem e até semana que vem.